Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Tudo bem com você? Espero que sim. Nós estamos no capítulo 15 do Evangelho de Jesus, segundo João, e nós vamos ler hoje a partir do verso de número 18, que diz assim: Se o mundo os odeia, tenham em mente que me odiou primeiro. Se vocês pertencessem ao mundo, ele amaria como se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-o do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se me obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhece aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado a vocês, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia meu Pai. E se não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém fez, eles não seriam culpados do pecado. Mas agora eles a viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que estava escrito, a lei. Odiaram sem razão. Quando vier o Consolador que eu enviarei vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testemunhará o meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Dos capítulos 13 ao 17 do Evangelho de João, Jesus prepara os discípulos para a sua partida. O texto acima aborda o ódio que os discípulos de Jesus sofrerão no mundo. A palavra mundo na Bíblia ela tem dois significados. Mundo, que é o mundo criado de forma perfeita por Deus, e o mundo sistema, injusto, mau e corrompido. Por isso eu vou chamar esse mundo de sistema. O tema se inicia no verso 18, trata da relação entre a cruz de Cristo e a cruz do cristão, do seguidor de Jesus de Nazaré. Qual é a origem da cruz dos discípulos? No verso 18, o sofrimento ao qual Jesus se refere é o sofrimento oriundo do fato de ser discípulo, seguidor, aprendiz de Jesus. Esse é um sofrimento distinto daquele que alguém sofre em consequência do mal, do erro e do pecado que cometemos. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem, mas se sofre como cristão. Não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com este nome. 1 Pedro 4, do 15 ao 16. O discípulo que sofre por sua fé é lembrado por Jesus do seu próprio sofrimento. O ódio que o cristão sofre são apenas respingos do ódio que Jesus mesmo sofreu. Você pode ver isso lá em Romanos 6:8. Também vale inversamente. Quem por Jesus tem a parte na ressurreição, vida eterna, participa também na sua morte. Qual a razão do ódio do sistema, do mundo? É que este perdeu a posse dos discípulos. Ele já não mais lhe pertence. E neste ponto, o sistema tem um faro muito delicado. Ele sabe distinguir entre o que é seu e o que não mais lhe cabe. Obviamente, um cristianismo com o qual o sistema simpatiza e que ele talvez até reconheça não é de Cristo, pois os discípulos foram tirados por Jesus da esfera do domínio do sistema e por isso o sistema sempre irá odiá-lo e persegui-lo. E como é feita a defesa dos odiados, dos discípulos de Jesus? Nessa situação ameaçadora, os discípulos realmente correm perigo.
não correriam ou não corriam perigo antes porque Jesus estava com eles. Isto é, Jesus mesmo era uma espécie de para-raios no qual o sistema descarregava todo o seu ódio. Mas com a sua partida, os discípulos mesmos passaram a sofrer tal ódio. A exclusão da sinagoga não foi um ato isolado de arbitrariedade, mas é um ponto culminante do protesto orquestrado pelo sistema, pelo mundo, que em sua cegueira julga estar cumprindo a vontade de Deus. Na atitude de Paulo antes da conversão, temos um exemplo concreto desse protesto, desse sistema. Você pode ver lá em Atos, capítulo 9. Já nos versos 26 e 27, Jesus anuncia o Consolador. Em grego, essa expressão é advogado, defensor. Temos após a sua partida, Jesus não deixará seus discípulos por conta, mas assume a sua defesa, que procede do próprio Pai. Assim, o discípulo ameaçado não precisa agir em sua defesa própria, pois sua defesa é feita pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o discípulo pode continuar pregando o Evangelho e servindo ao seu Senhor. Eu quero rapidamente falar 3 coisas para você. Primeira coisa, se você já não carrega mais a cruz e não sofre, ou você se perverteu ou o mundo se converteu. Segunda coisa, não pense que Jesus veio para que a gente tivesse uma vida boa aqui. Ele veio para que a gente tivesse um novo caráter. E isso vai ter desdobramento de perseguição e ódio contra nós. E por último, não se preocupe em querer se defender, porque a sua defesa é feita pelo próprio Deus, na figura do Consolador, o Espírito Santo. Um abraço para você. Meus amigos, se essa reflexão te abençoou, colabore com a expansão do Reino de Deus. Curta, compartilhe, comente e ative o sininho de notificação. Isso ajuda a reflexão a ter um alcance muito maior.